católica, muito envolvido nas questões da igreja, né? Meu pai muito envolvido com as coisas também, né? Com as atividades da igreja e tudo mais e tal. E assim, essa é a lembrança que a gente tem de Glória de Dourados, porque ali meu pai faleceu, eu tinha 7 para 8 anos. Né? Então foi pouco tempo assim que a gente, mas deu para acompanhar e ver muito intenso, né? Essas coisas todas. E aí viemos para Campo Grande, que a família, todos os meus tios, irmãos da minha mãe já estavam aqui em Campo Grande. Aí viemos para cá e aqui todo mundo, né? Já evangélico, já de uma linha mais cristã evangélica. E então a gente continuou dentro de toda dessa pegada, né? E aí onde foi o desenrolar? E aí nunca mais, enfim, estamos aqui hoje, né? Então vivendo, você é Glória de Dourados? Glória de Dourados, você conhece lá? Já passei por lá. Passou, né? Passei. Assim, piscou, passou. Eu nem adorei, já foi. Foi legal, né? Ficamos pouco tempo ali, né? Glória de Dourados, né? Quando começou, acabou. Verdade. E aí a gente veio pra cá e aqui, enfim, família toda, primos e família toda envolvida na igreja. E assim, a gente continuamos e estamos aqui. Que bacana. E a Fran? Eu venho de uma cidade do lado de Glória de Dourados, chamada Iviema. Iviema. Eu nasci em Iviema, minha família de lá ainda, né? Alguns tios, morei na usina, mas assim, a minha família era católica, apostólica, romana. Então eu venho de uma família católica, bem católica mesmo. E aí me converti, né? Chegamos aqui em Campo Grande. Tem um tio, eu falo, sempre tem um tio ou uma tia da família que é crente, né? E aí eu tenho tio Vicente, você não tá vendo, mas ó, um beijo. Agradeço a Deus pela sua vida. Sempre te honro nas oportunidades, porque foi ele que apresentou Jesus pra nós. E aí meu pai se converteu, a minha mãe, todos nós nos convertemos, né? E depois de anos meu pai foi ungido, porque na igreja, né? É ungido a pastor. Meu pai não é vivo mais, né? Ele faleceu já tem alguns anos. Mas assim, eu tenho certeza que tudo isso que nós temos escolhido hoje são respostas de orações dele. Né? No caminhar que eu vou falar, porque eu me converti com 8 anos, com 14 eu saí fora da igreja e com 24 que eu voltei. Então 10 anos depois que eu voltei e pra nunca mais sair, porque eu não vivo sem esse Jesus lindo. Gente, e a Fran tem a pastora Fran, né? Porque a gente já conhece a Fran, que é a primeira filha. Fica à vontade, Ney. Fica na bênção. Assim, pra você que está nos acompanhando e não conhece, né, a Fran, não conhece o pastor Ronaldo, a Fran tem um testemunho lindo, né? Aí eu convido você, vai lá na Lagoinha, né? Vai lá conhecer as coisas, né? Né, gente, né? Tem um testemunho lindo. Mas enfim, vamos voltando aqui. Né? Pastor Ronaldo, quando é que veio no seu coração o sentimento pro pastoreio? Assim, quando você falou, não, é isso mesmo, Deus está me chamando pro pastoreio, e é isso que eu quero, e é isso que eu vou. Porque você não nasceu pastor. Não, Jesus. Talvez você nem sonhava. Talvez você nem queria isso pra sua vida. Olha só. Porque alguns colegas pastores que a gente conhece aí falam, não queria isso pra minha vida não, mas Deus chamou. Né? E eu queria saber de você. Lógico que a gente já sabe, né, gente? Né? Mas eu sei que vocês de casa não sabem. Né, menina? Né? E a Bibiana mas é legal. É verdade. Né? É legal, eu gosto de contar. Pastor, como que foi esse chamado assim pra você? Eu gosto Quantos de contar. anos? Eu gosto de contar. Como eu falei pra vocês, chegamos em Campo Grande, toda a família envolvida na igreja, né? Na linha evangélica e pentecostal, né? Que era a igreja Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, meus tios eram de lá e nós começamos ali. Depois, minha mãe, como era mais próximo de casa, a gente foi ali para Batista do Guanandi, que é uma igreja que nós amamos. Até esse final de semana a gente estava com todo mundo, com o culto Reviver, que foi tão gostoso rever tantos irmãos ali que marcaram a nossa história, marcaram que são realmente assim referências para minha vida, né? E fiquei no Guanandi 20 anos, né? Então, assim, foi a minha história toda na igreja do Guanandi ali, onde, desde a infância, envolvido com a escola bíblica dominical, por isso a importância da escola bíblica dominical, a importância desse trabalho com as crianças, porque é algo que realmente são sementes lançadas, são sementes que estão sendo lançadas em uma terra tão especial que é o coração de uma criança.
né? Abrindo parênteses aqui, por isso que o diabo também veste pesado na vida das crianças, exatamente para desvirtuar o quanto antes. Mas crescendo e sempre ali, envolvido com as coisas da igreja, com as coisas das crianças, enfim. E depois pré-adolescente, todo um trabalho com os adolescentes também. Então, assim, e a minha vida foi ali, né? Coral de adolescente, coral infantil, coral de adolescente, e ali a gente envolvido com tudo, e você ali estudando e envolvido com as coisas da igreja, estudando e envolvido com as coisas da igreja. Eu tive a convicção plena, isso uns 13, 14 anos de idade. Olha só. Do chamado. Eu falava para algumas pessoas, eu falei, quando eu terminar o 3º ano, eu tenho essa experiência, porque eu contei para um irmão, líder da igreja, cheguei para ele e falei, cara, Deus tá queimando no meu coração, cara, eu vou terminar o 3º ano, eu quero ir pro seminário. Ele olhou para mim e falou o seguinte, faz outra coisa, cara, isso não dá dinheiro para ninguém. O pensamento dele, eu entendi, eu falei, o cara sonha, né, que você, enfim, cresça e tenha uma profissão, e, enfim. Mas eu falei, não, Deus, isso tá queimando no meu coração. E eu fui para um outro líder da igreja. Eu era um adolescente, 14, 15 anos de idade, né? Nessa faixa etária. E aí eu falei para ele a mesma coisa. Eu falei, cara, eu tô sentindo de Deus um chamado, eu não tô entendendo. E assim, aliás, eu tô entendendo que terminar a escola e ir pro seminário. Ele falou, me abraçou, me beijou e falou, nossa, sempre soubemos disso, que você tinha um chamado de Deus. Eu falei que a gente era um adolescente, né? E como foi tão lindo e gostoso ouvir isso, né? E assim foi, né? Eu terminei o colégio e já entrei no seminário e foi toda uma história, né? Ali estudando o Seminário Batista, um beijo para todo mundo que estiver assistindo também. Foram 5 anos, né? Aqui no Seminário Batista. E no meu último ano de seminário, olha só que interessante, né? Meu último ano de seminário, aí que vai entrar a história da Lagoinha, nesse caminho todo, né? Teve a gravação do Quero Me Apaixonar, quem lembra? Lembro. Né? Em São Paulo. Né? Lembra, né? Esse CD maravilhoso, um DVD maravilhoso. Aí nós fomos pra lá e eu me lembro que a gente estava aguardando a gravação começar, passava alguns comerciais, assim, da igreja, das atividades da igreja, e eu lembro que eu vi eu tava no último ano de seminário aqui. Olha só. E passou o comercial do Carisma.